O Espírito Santo já está agindo contra todo o mal. Deus sabe o que sua casa precisa. Ore com fé. Existe um momento em que a casa continua de pé, mas a paz parece ter ido embora. As paredes permanecem as mesmas, os móveis continuam no lugar, os rostos são conhecidos, mas existe um peso invisível que ninguém consegue explicar. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma inquietação sem motivo aparente, um medo constante, discussões inesperadas, notícias que abalam, portas que insistem em não se abrir e uma sensação de que algo tenta sufocar a esperança da sua família. Se foi exatamente isso que aconteceu, saiba que você não chegou até esta oração por acaso. Antes mesmo de você apertar o botão para assistir a este momento, Deus já conhecia o dia de hoje, já via sua aflição e já preparava uma resposta para o seu coração. O Espírito Santo está chamando você para confiar novamente, porque quando o céu começa a agir, nenhuma força das trevas consegue impedir aquilo que Deus decidiu realizar. A palavra do Senhor declara em Salmos 91, 10, 11: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa promessa não foi escrita apenas para ser lida, ela foi dada para ser vivida. Deus continua protegendo lares, levantando muralhas invisíveis ao redor daqueles que confiam nele e enviando o seu Espírito para desfazer toda a armadilha preparada pelo inimigo. Enquanto muitos olham apenas para aquilo que conseguem enxergar, Deus já está trabalhando onde nenhum olho humano pode alcançar. Talvez existam situações dentro da sua casa que você já tentou resolver de todas as maneiras possíveis. Talvez você tenha conversado, chorado, planejado, esperado e até pensado em desistir. Mas existe um detalhe que muda completamente esta história. Quando o Espírito Santo assume o controle, aquilo que parecia impossível começa a ser transformado. O medo perde espaço para a paz. A confusão dá lugar à direção, a angústia é substituída pela esperança, e aquilo que parecia perdido passa a experimentar o agir sobrenatural de Deus. Hoje, esta oração não será apenas palavras pronunciadas, será um ato de fé. Será um clamor para que toda influência maligna seja quebrada, para que toda obra das trevas seja desfeita e para que a presença do Senhor encha cada cômodo da sua casa. Permaneça comigo até o final. Não permita que nenhuma distração interrompa este momento, porque Deus sabe exatamente o que sua família precisa e o Espírito Santo já começou a agir antes mesmo desta oração começar. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem ti nada posso fazer e que toda verdadeira transformação começa quando o coração se rende completamente ao Senhor. Neste momento eu entrego diante de ti a minha casa, a minha família, os meus pensamentos, os meus medos e todas as situações que têm roubado a paz do meu lar. Tu conheces cada porta, cada ambiente, cada conversa, cada lágrima escondida e cada preocupação que ainda não foi compartilhada com ninguém. Nada está oculto aos teus olhos. Onde existe tristeza, leva o teu consolo. Onde existe divisão, derrama reconciliação. Onde existe enfermidade, manifesta o teu poder restaurador. Onde existe medo, estabelece a coragem que vem do alto. Que toda sombra espiritual seja dissipada pela luz da tua presença. Que todo ambiente carregado seja purificado pelo teu agir poderoso. Que cada pessoa desta casa seja envolvida pelo teu amor, pela tua graça e pela tua proteção. Eu declaro que esta família pertence ao Senhor e que nenhuma força contrária terá autoridade para permanecer onde o Espírito de Deus estabelece sua habitação. Tu és aquele que conhece o que ninguém consegue enxergar. Sabes das batalhas travadas em silêncio, das noites em que o coração chorou sem que houvesse lágrimas nos olhos e dos momentos
em que a esperança quase desapareceu, mas hoje escolhemos confiar na tua fidelidade. Que toda palavra de derrota lançada contra esta casa seja anulada. Que toda tentativa de semear desânimo, confusão, divisão e desesperança seja completamente destruída pelo poder do nome de Jesus Cristo. Levanta um muro de proteção ao redor deste lar. Coloca os teus anjos para guardarem cada entrada e cada saída. Que a paz do céu ocupe o lugar da ansiedade. Que a alegria substitua a tristeza e que a esperança floresça onde existia apenas preocupação. Que cada coração seja fortalecido pela certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Visita agora cada cômodo desta casa com a tua presença poderosa. Que a sala seja um lugar de comunhão, que os quartos sejam lugares de descanso verdadeiro, que a mesa seja um espaço de gratidão e unidade, que cada janela e cada porta simbolizem a entrada das tuas bênçãos e nunca a entrada do medo. Remove toda influência que não procede de Deus. Afasta toda intenção maligna, toda armadilha invisível e toda obra preparada para causar destruição. Que o teu espírito permaneça continuamente neste lar, trazendo discernimento, sabedoria e paz. Ensina cada membro desta família a caminhar segundo a tua vontade, fortalecendo a fé mesmo nos dias difíceis e renovando a esperança diante das lutas. Também te apresento o futuro desta casa. Coloco diante de ti os sonhos, os projetos, o trabalho, os estudos, as finanças e cada decisão que será tomada nos próximos dias. Não permitas que escolhas precipitadas tragam sofrimento. Guia cada passo, segundo a tua perfeita vontade. Abre as portas que vêm de ti e fecha aquelas que poderiam conduzir ao prejuízo espiritual. Derrama prosperidade acompanhada de sabedoria, abundância acompanhada de humildade e crescimento acompanhado de fidelidade ao Senhor. Que esta casa seja conhecida não apenas pelas conquistas materiais, mas principalmente pela presença constante de Deus em cada detalhe da vida diária. Fortalece aqueles que estão cansados, renova quem perdeu as forças, levanta quem caiu, consola quem chora, abraça quem se sente sozinho. Que toda culpa seja substituída pelo perdão, que todo desespero seja vencido pela confiança e que toda insegurança seja transformada em certeza de que o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua esperança em ti. Que cada manhã comece com gratidão, que cada noite termine em paz e que cada novo dia seja uma oportunidade para testemunhar o teu cuidado constante sobre esta família. Por fim, consagramos completamente este lar ao Senhor. Declaramos que esta casa pertence a Jesus Cristo, que daqui saiam palavras de vida, atitudes de amor, decisões guiadas pela sabedoria e testemunhos que glorifiquem o nome do Senhor. Que a tua presença permaneça continuamente neste lugar, afastando todo o mal, fortalecendo a fé e conduzindo esta família pelos caminhos da justiça. Ainda que as circunstâncias tentem dizer o contrário, nós escolhemos confiar que o Espírito Santo já está agindo, preparando livramentos, abrindo caminhos, restaurando relacionamentos e realizando aquilo que somente Deus é capaz de fazer. Espírito Santo, desperta agora toda a chama da fé que foi sufocada pelas preocupações, pelas notícias difíceis e pelas batalhas que esta família enfrentou nos últimos tempos. Onde houve desânimo, sopra novo ânimo. Onde houve silêncio por causa do medo, faz nascer palavras de esperança. Tu conheces cada pessoa desta casa pelo nome, sabes das orações feitas em segredo, dos joelhos que se dobraram quando ninguém estava olhando e das lágrimas derramadas durante a madrugada. Nada passou despercebido diante de ti. Por isso, visita este lar com teu poder e faz com que cada coração volte a confiar que o Deus dos milagres continua sentado no trono. Que nenhuma mentira do inimigo consiga convencer esta família de que tudo está perdido. Pelo contrário,
Que a certeza da tua presença seja maior do que qualquer diagnóstico, maior do que qualquer dívida, maior do que qualquer crise e maior do que qualquer notícia que tenha abalado a esperança. Hoje declaramos que a última palavra pertence ao Senhor e não às circunstâncias. Que a fé volte a florescer como uma árvore plantada junto às águas, firme, resistente e cheia de vida, produzindo frutos mesmo em tempos de dificuldade. Espírito Santo, que toda influência maligna seja desfeita pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se existem palavras negativas lançadas contra esta família, que elas caiam por terra. Se existem planos preparados para destruir relacionamentos, causar enfermidades, gerar confusão ou impedir o avanço desta casa, que tudo seja completamente anulado pela autoridade do Senhor. Levanta uma muralha espiritual ao redor deste lar, para que nenhum mal encontre espaço onde a tua presença habita. Que cada porta seja guardada, cada janela seja protegida e cada ambiente seja tomado pela paz que vem do céu. Ensina esta família a permanecer firme na tua palavra, sem ceder ao desespero, nem permitir que as dificuldades roubem a confiança no Senhor. Que cada batalha enfrentada se transforme em testemunho da fidelidade de Deus e que cada livramento fortaleça ainda mais a certeza de que o Senhor nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Espírito Santo, renova agora a esperança daqueles que chegaram até esta oração carregando um coração cansado. Talvez alguém desta casa tenha perdido a motivação para continuar lutando, tenha deixado de acreditar que as coisas podem mudar ou esteja vivendo dias de profunda tristeza. Mas tu és especialista em restaurar aquilo que parecia sem vida. Onde existe um coração abatido, derrama alegria. Onde existe um espírito aflito, derrama descanso. Onde existe uma mente sobrecarregada, estabelece tua paz, que excede todo entendimento. Faz esta família compreender que nenhum sofrimento é eterno quando Deus assume o controle da história. Que cada amanhecer seja recebido com gratidão. Que cada desafio seja enfrentado com coragem. E que cada vitória seja reconhecida como fruto da tua bondade. Ensina este lar a caminhar pela fé, mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar aquilo que o Senhor já começou a realizar. Espírito Santo, fortalece agora cada relacionamento dentro desta casa. Que o amor seja maior do que o orgulho. Que o perdão seja mais forte do que as mágoas acumuladas. Que a compreensão substitua as palavras que ferem e que a humildade abra espaço para a reconciliação. Afasta toda divisão, toda ofensa e toda raiz de amargura que tenta separar aqueles que Deus uniu. Dá sabedoria aos pais, honra aos filhos, paciência aos casais e unidade entre todos os membros desta família. Que o ambiente deste lar seja marcado por respeito, diálogo e oração. Que cada pessoa aprenda a olhar para a outra com misericórdia, lembrando que todos dependem igualmente da graça do Senhor. E quando surgirem novos desafios, que ninguém escolha a distância ou a indiferença, mas que todos encontrem força para permanecer unidos, porque uma casa firmada em Deus permanece de pé, mesmo quando os ventos da tempestade sopram com intensidade. Espírito Santo, se existem portas que precisam ser abertas, abre-as no tempo certo. Se existem caminhos perigosos, fecha-os antes que tragam sofrimento. Derrama discernimento sobre cada escolha relacionada ao trabalho, aos estudos, às finanças, aos projetos e ao futuro deste lar. Não permitas que o medo conduza às decisões, nem que a ansiedade fale mais alto do que a confiança em Deus. Que esta casa aprenda a esperar o tempo do Senhor com serenidade, sabendo que aquilo que vem das tuas mãos chega completo, acompanhado de paz e de propósito. Que cada passo seja sustentado pela tua sabedoria e que nenhuma armadilha escondida tenha poder para desviar esta família do plano preparado pelo Pai desde o princípio. Espírito Santo, que esta casa seja reconhecida como um lugar onde a paz de Deus reina,
onde a esperança nunca morre e onde a fé permanece viva em qualquer circunstância. Que cada pessoa que entrar por esta porta perceba que existe algo diferente neste ambiente, porque o Senhor habita aqui. Faz deste lar um lugar de oração, de comunhão, de perdão, de alegria e de testemunhos. Que os próximos dias sejam marcados por respostas inesperadas, portas abertas, livramentos visíveis e milagres que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, entra pelos ambientes onde houve lágrimas silenciosas. Alcança os cômodos que testemunharam noites de angústia e visita os corações que por muito tempo esconderam suas dores atrás de um sorriso. Tu conheces aquilo que ninguém consegue explicar. Sabes das preocupações que tiram o sono, das decisões difíceis que precisam ser tomadas e das lutas invisíveis que esta família enfrenta todos os dias. Por isso, toma este lar completamente para ti. Que o teu amor ocupe todo o espaço onde antes existia insegurança. Que a tua paz silencie toda inquietação. Que a tua luz dissipe toda a escuridão espiritual. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor e que nenhuma força contrária permanecerá onde a tua glória repousa. Que cada pessoa sinta, neste exato momento, o abraço do céu, renovando suas forças e confirmando que Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança em sua presença. Espírito Santo, se existem atitudes que criaram distância, aproxima novamente os corações. Se existe orgulho impedindo o perdão, quebra essa barreira com o teu amor. Lava este lar de toda amargura, de toda mágoa e de todo sentimento que não vem de Deus. Ensina cada membro desta casa a falar com sabedoria, a agir com mansidão e a responder com misericórdia, mesmo diante das dificuldades. Que o ambiente familiar volte a ser um lugar de acolhimento, onde o respeito vence a agressividade, onde a paciência supera a irritação e onde a presença de Deus seja percebida em cada conversa, em cada decisão e em cada gesto de amor. Que este lar seja restaurado de dentro para fora, começando pelo coração de cada pessoa que vive aqui. Espírito Santo, não permitas que o medo do futuro paralise aqueles que o Senhor chamou para caminhar pela fé. Ainda que existam desafios financeiros, enfermidades, incertezas ou portas aparentemente fechadas, faz nascer uma confiança inabalável de que Deus continua governando todas as coisas. Que ninguém desista por causa das circunstâncias. Que ninguém abandone a esperança porque a resposta ainda não chegou. Fortalece cada coração para permanecer firme, lembrando que o tempo do Senhor nunca falha. Enquanto os olhos humanos enxergam demora, tu estás preparando o momento perfeito para manifestar a tua fidelidade. Que esta certeza fortaleça esta casa todos os dias e transforme a espera em um tempo de amadurecimento espiritual. Espírito Santo, sustenta agora aqueles que estão cansados de lutar. Há pessoas que carregam responsabilidades enormes, preocupações constantes e pesos que ninguém mais conhece. Tu vês o esforço silencioso de quem trabalha sem reclamar, de quem ora pelos filhos, de quem cuida da família mesmo quando suas próprias forças parecem ter acabado. Estende agora a tua mão poderosa sobre essas vidas. Renova o vigor, restaura a alegria e concede descanso para a alma. Que o fardo seja aliviado pela certeza de que o Senhor caminha ao lado daqueles que confiam em ti. Onde existia a sensação de abandono, estabelece a convicção da tua companhia. Onde existia fraqueza, manifesta o teu poder. Espírito Santo, abre caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Levanta oportunidades inesperadas. Traz respostas que ultrapassem toda a lógica humana. Faz com que esta casa testemunhe milagres que glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Que portas de provisão sejam abertas, que relacionamentos sejam restaurados, que enfermidades encontrem o teu poder de cura e que toda preocupação seja substituída pela confiança nas tuas promessas.
Ensina esta família a reconhecer que cada pequena vitória também é um presente vindo do céu. Que nunca falte gratidão pelos detalhes, porque quem aprende a agradecer pelo pouco também está preparado para administrar o muito que Deus ainda realizará. Espírito Santo, que cada manhã comece com oração, que cada decisão seja colocada diante de Deus e que cada conquista seja dedicada àquele que sustenta todas as coisas. Afasta toda a influência que tente enfraquecer a fé desta família e fortalece o desejo de buscar a tua presença diariamente. Que esta casa seja conhecida pela paz, pela união, pela fidelidade e pelo amor que refletem o caráter de Cristo. E quando novas batalhas surgirem, que ninguém se esqueça desta verdade. Antes mesmo que o problema aparecesse, o Espírito Santo já estava preparando o livramento. Antes que a tempestade chegasse, Deus já havia determinado proteção. Antes que o medo tentasse dominar este lar, o céu já havia decidido cercá-lo com graça, misericórdia e poder. Que assim esta família permaneça firme, confiante e debaixo da poderosa mão do Senhor. Espírito Santo, quebra agora toda resistência espiritual que tenta impedir esta família de experimentar a plenitude da paz que Deus preparou. Se existe alguma barreira invisível levantada para atrasar bênçãos, enfraquecer a fé ou semear confusão dentro deste lar, que ela seja destruída pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não permitas que o medo tenha voz mais alta do que as tuas promessas, nem que as circunstâncias sejam maiores do que a confiança no Senhor. Toca profundamente cada coração neste momento e faz desaparecer toda a incredulidade que nasceu depois de tantas lutas. Ensina esta família a olhar para o alto, porque o socorro verdadeiro não vem das limitações humanas, mas do Deus que continua governando todas as coisas. Que cada ambiente desta casa seja tomado por uma atmosfera de esperança, onde o desânimo perde completamente a força e a certeza da tua presença renova a coragem para continuar caminhando. Espírito Santo, restaura agora aquilo que o tempo, as dificuldades e as decepções tentaram destruir. Restaura os sonhos que foram abandonados, a alegria que foi substituída pela preocupação e a confiança que foi abalada pelas adversidades. Se existem palavras que deixaram marcas profundas, derrama o teu bálsamo sobre essas feridas. Se existem lembranças dolorosas que ainda aprisionam o coração, traz a cura que somente o Senhor pode realizar. Que esta família descubra que nenhuma história está encerrada enquanto Deus continua escrevendo novos capítulos. Faz renascer a esperança onde havia resignação. Fortalece os que já pensavam em desistir e lembra a cada pessoa deste lar que o Senhor é especialista em transformar desertos em lugares de vida, lágrimas em testemunhos e crises em oportunidades para manifestar a tua glória. Espírito Santo, conduz agora cada passo desta família pelos caminhos da sabedoria. Livra este lar das decisões precipitadas, dos conselhos equivocados e das escolhas motivadas apenas pela ansiedade. Dá discernimento para reconhecer aquilo que vem de Deus e coragem para rejeitar tudo o que afasta da tua vontade. Que cada porta aberta seja fruto da tua direção e que cada porta fechada seja compreendida como um cuidado do Senhor. Ensina esta família a esperar o tempo certo, sem perder a confiança, sabendo que os planos de Deus são sempre maiores do que aquilo que a mente humana consegue imaginar. Que nenhuma aparência de derrota faça esquecer que o Senhor continua preparando vitórias no tempo perfeito. Espírito Santo, que a oração volte a ocupar o lugar central desta casa. Que a palavra do Senhor seja alimento diário para cada coração. Que o louvor substitua as reclamações e que a gratidão vença toda murmuração. Levanta nesta família homens, mulheres, jovens e crianças comprometidos em buscar a tua presença com sinceridade.
Que este lar não seja conhecido apenas por suas conquistas materiais, mas principalmente pela fé que permanece firme mesmo diante das tempestades. Espírito Santo, derrama agora a abundância sobre esta casa, não apenas de recursos materiais, mas de amor, saúde, unidade, sabedoria e paz. Supre as necessidades que preocupam esta família e abre caminhos onde parecia não existir solução. Multiplica as forças de quem trabalha, dá direção a quem procura uma oportunidade, consola quem enfrenta perdas e fortalece quem está atravessando dias difíceis. Que nunca falte o pão sobre a mesa, nem a esperança dentro do coração. Ensina esta família a reconhecer que toda provisão vem das mãos do Senhor e que a maior riqueza é viver debaixo da tua proteção e do teu cuidado constante. Espírito Santo, que cada porta permaneça guardada, que cada janela seja cercada pela tua proteção e que nenhum mal encontre espaço para permanecer onde o Senhor habita. Declaramos que este lar pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Toda tentativa do inimigo de semear medo, enfermidade, divisão, escassez ou tristeza é anulada diante da autoridade do nome de Jesus. A partir deste momento, que a paz reine, que a alegria floresça, que a esperança seja renovada e que os testemunhos da fidelidade de Deus se multipliquem nesta família. Espírito Santo, Tu és o Deus que transforma ambientes, restaura corações e muda histórias que pareciam definitivamente marcadas pela dor. Por isso, entra neste lar como o Senhor absoluto de cada detalhe. Que toda a atmosfera de angústia seja substituída por uma profunda paz. Que toda inquietação dê lugar ao descanso que somente o céu pode oferecer. Se existe alguém nesta família vivendo dias de medo, fortalece essa vida com coragem. Se existe alguém abatido pelas preocupações, renova sua esperança. Se existe alguém distante da tua presença, desperta novamente a sede de buscar o Senhor. Não permitas que esta casa seja dominada pelas circunstâncias, mas faz com que todos reconheçam que existe um Deus vivo governando cada acontecimento. Que a tua presença seja percebida não apenas durante esta oração, mas em cada amanhecer, em cada decisão e em cada desafio que esta família enfrentar. Espírito Santo, examina agora profundamente cada coração e remove tudo aquilo que impede uma comunhão verdadeira com Deus. Revela sentimentos escondidos, pensamentos que precisam ser transformados e atitudes que afastam esta família da tua vontade. Não para condenar, mas para restaurar. Não para humilhar, mas para levantar aqueles que desejam viver uma vida de santidade. Que o orgulho seja substituído pela humildade, que a impaciência dê lugar à mansidão e que toda raiz de ressentimento seja arrancada antes que produza novos sofrimentos. Ensina cada pessoa deste lar a reconhecer suas limitações e a depender completamente da graça do Senhor. Que o arrependimento sincero abra caminho para uma renovação espiritual profunda, tornando esta casa um lugar onde a presença de Deus seja desejada acima de qualquer outra coisa. Espírito Santo, que as conversas sejam marcadas pela verdade, que as palavras tragam vida em vez de destruição e que os gestos revelem amor em vez de indiferença. Afasta toda a influência que tenta normalizar aquilo que desagrada a Deus e fortalece esta família para permanecer firme nos princípios da palavra. Que cada escolha seja feita com sabedoria, cada decisão seja apresentada em oração e cada conquista seja vivida com gratidão. Faz desta casa um refúgio de paz em meio a um mundo cheio de inquietação. Espírito Santo, revigora agora aqueles que estão emocionalmente cansados. Há pessoas que continuam sorrindo diante dos outros, mas carregam um coração exausto por dentro. Tu conheces o peso das responsabilidades, das preocupações e das lutas silenciosas. Por isso, derrama um novo vigor sobre cada vida.
Que a ansiedade seja vencida pela confiança, que o desespero seja substituído pela esperança e que a tristeza dê lugar à alegria que nasce da certeza de que Deus continua cuidando de tudo. Ensina esta família a descansar nas tuas promessas, lembrando que nenhuma lágrima derramada em oração é esquecida pelo Senhor. Que cada dificuldade fortaleça a fé e que cada espera produza maturidade espiritual, preparando este lar para viver dias de grandes testemunhos. Espírito Santo, que as portas preparadas por Deus se abram no momento certo, que oportunidades inesperadas surjam segundo a vontade do Senhor. Abençoa o trabalho de cada pessoa, dirige os estudos dos filhos, fortalece os projetos honestos e concede sabedoria para administrar tudo aquilo que for colocado nas mãos desta casa. Livra esta família de decisões precipitadas, de armadilhas escondidas e de pessoas que tentem afastá-la do propósito de Deus. Que cada passo seja guiado pela tua direção, para que as conquistas não sejam apenas materiais, mas também espirituais, produzindo frutos que permaneçam por muitas gerações. Espírito Santo, permanece agora neste lar como presença constante e inabalável. Que esta casa nunca se acostume com uma vida distante de Deus. Que a oração seja parte da rotina, que a palavra seja fonte de sabedoria e que o amor de Cristo seja visto nas atitudes de cada membro da família. Declaramos que este lar está debaixo da proteção do Altíssimo. Toda obra do mal é desfeita. Toda tentativa de divisão é anulada. Toda seta lançada contra esta família cai por terra diante da autoridade de Jesus Cristo. Espírito Santo, assim como o vento não pode ser visto, mas seus efeitos são percebidos, que o teu agir invisível comece a transformar cada ambiente deste lar. Onde havia tristeza, faz florescer alegria. Onde havia inquietação, estabelece serenidade. Onde havia desânimo, derrama uma força completamente nova. Que cada pessoa sinta, neste instante, que o Senhor está caminhando pelos corredores desta casa, tocando os corações, renovando as mentes e fortalecendo a fé. Que toda sensação de abandono desapareça diante da certeza de que Deus nunca deixou de cuidar desta família. Ainda que muitos não compreendam as lutas enfrentadas até aqui, tu conheces cada detalhe da história e já preparaste um futuro marcado por livramentos, restauração e paz. Que esta casa experimente uma mudança espiritual tão profunda que todos reconheçam que foi a mão poderosa do Senhor quem realizou essa transformação. Espírito Santo, desfaz agora toda a armadilha preparada em segredo contra esta família. Se existiu qualquer plano de destruição, confusão, enfermidade, divisão ou desânimo, que tudo seja completamente anulado pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Nenhuma estratégia das trevas permanecerá de pé quando o Senhor estende sua mão sobre aqueles que lhe pertencem. Que todo medo seja substituído por confiança, toda ameaça seja vencida pela tua proteção e toda tentativa de enfraquecer este lar seja frustrada antes mesmo de alcançar o seu objetivo. Levanta um escudo espiritual ao redor desta casa. Guarda cada saída e cada retorno. Protege os adultos, fortalece os idosos, cobre os jovens e cerca as crianças com os teus santos anjos. Que ninguém desta família caminhe sozinho, porque a tua presença será companhia constante em todos os lugares e em todos os momentos. Espírito Santo, não permitas que a ansiedade conduza as decisões, nem que a impulsividade produza consequências dolorosas. Dá clareza para enxergar aquilo que vem do Senhor e discernimento para rejeitar tudo o que tenta afastar este lar dos teus caminhos. Que as conversas sejam guiadas pela sabedoria, que os conselhos sejam inspirados pela tua verdade e que cada escolha seja feita depois de buscar a tua direção. Ensina esta família a esperar sem murmurar, a confiar sem desanimar e a permanecer firme, mesmo quando as respostas parecerem demoradas. Que todos compreendam
que o silêncio de Deus nunca significa abandono, mas preparação para algo muito maior do que aquilo que os olhos humanos conseguem enxergar. Espírito Santo, encoraja agora aqueles que já pensaram em desistir, a corações que foram feridos pelas decepções da vida, pessoas que perderam oportunidades, enfrentaram rejeições ou carregam o peso de fracassos antigos. Mas tu és o Deus dos recomeços. Tu transformas derrotas em aprendizado, lágrimas em testemunhos e cicatrizes em sinais da tua fidelidade. Levanta quem caiu, fortalece quem está cansado, faz nascer novamente a coragem para lutar, sonhar e acreditar. Que ninguém desta casa aceite viver aprisionado ao passado. Pelo contrário, que todos caminhem olhando para aquilo que o Senhor ainda fará, certos de que o melhor tempo não ficou para trás, mas está sendo preparado pelas tuas mãos poderosas. Espírito Santo, que nunca falte alimento sobre esta mesa, nem amor dentro deste lar. Abençoa o trabalho das mãos de cada pessoa, multiplica os recursos administrados com fidelidade e abre portas que ninguém será capaz de fechar. Livra esta casa da escassez, da vergonha e da falta. Que toda provisão venha acompanhada de gratidão e sabedoria, para que esta família nunca se esqueça de que toda boa dádiva procede do Senhor. Faz deste lar um canal de bênçãos, onde aquilo que for recebido também seja compartilhado com generosidade, refletindo o caráter de Cristo em cada atitude. Espírito Santo, quando vierem dias difíceis, que a fé permaneça inabalável. Quando surgirem desafios inesperados, que a confiança no Senhor seja ainda maior. Quando o medo tentar bater a porta, que a certeza da tua presença o faça recuar imediatamente. Declaramos que este lar está edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Por isso, nenhuma força do mal prevalecerá, nenhuma palavra de derrota terá efeito, e nenhuma crise será maior do que o poder do Deus Todo-Poderoso. Que daqui em diante esta família caminhe cercada pela tua graça, fortalecida pelo teu Espírito e sustentada diariamente pelo amor eterno do Senhor, vivendo cada novo dia como prova viva de que Deus continua realizando milagres na vida daqueles que permanecem fiéis à sua presença. Espírito Santo, que não seja um entusiasmo passageiro, mas um fogo santo que fortaleça esta família todos os dias. Onde o coração esfriou por causa das lutas, aquece novamente com o teu amor. Onde a esperança foi enfraquecida pelas decepções, faz nascer uma confiança ainda maior. Que cada pessoa deste lar compreenda que não vive apenas pelos recursos da terra, mas pela graça abundante que desce do céu. Levanta aqueles que estavam espiritualmente adormecidos. Desperta o desejo de orar, de buscar a tua palavra e de permanecer firme mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Que nenhuma distração, nenhuma preocupação e nenhuma voz deste mundo consiga afastar esta família da presença de Deus. Faz deste lar um altar vivo, onde a tua glória seja honrada diariamente e onde cada decisão seja tomada debaixo da tua direção. Que todos reconheçam que a verdadeira segurança não está nas riquezas nem na força humana, mas na fidelidade do Senhor, que nunca falha e jamais abandona aqueles que confiam em seu nome. Espírito Santo, repreende agora toda palavra de maldição, todo pensamento de derrota e toda influência que tentou se levantar contra esta família. Que toda seta lançada em oculto seja quebrada antes de alcançar este lar. Se houve dias em que esta casa foi marcada pelo medo, declara agora um novo tempo de paz. Se houve momentos de confusão, estabelece ordem. Se houve lágrimas, faz nascer alegria. Não permitas que as mentiras do inimigo encontrem espaço na mente daqueles que pertencem ao Senhor. Que toda acusação seja vencida pela verdade da tua palavra. Que toda tentativa de dividir esta família seja destruída pela força do amor que vem de Deus.
levanta um muro espiritual ao redor desta casa, para que ninguém consiga tocar naquilo que foi consagrado ao Senhor. E que todos os moradores deste lar caminhem diariamente com a certeza de que a proteção do Altíssimo é maior do que qualquer ameaça que possa surgir. Espírito Santo, que os lábios deixem de espalhar desânimo e passem a declarar bênçãos. Que as conversas sejam marcadas pela sabedoria, pela paciência e pelo respeito. Livra esta família das palavras precipitadas que ferem, das críticas que afastam e das discussões que enfraquecem os relacionamentos. Ensina cada pessoa a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar e a amar antes de condenar. Que este lar seja conhecido pela presença da paz e pela capacidade de resolver conflitos com humildade. Faz com que cada diálogo fortaleça os laços familiares e produza unidade. Que a tua presença transforme até mesmo a maneira como esta família se comunica, para que tudo o que for dito glorifique o nome do Senhor e fortaleça aqueles que estão ao redor. Espírito Santo, não permitas que os problemas do momento escondam os grandes planos que Deus preparou para este lar. Abre os olhos espirituais para perceber as oportunidades que o Senhor está colocando diante de cada um. Dá coragem para iniciar novos projetos, sabedoria para conduzi-los e perseverança para não desistir diante dos primeiros obstáculos. Que esta casa não seja governada pelo medo do futuro, mas pela confiança nas promessas do Pai. Onde houver portas fechadas, prepara novas oportunidades. Onde houver limitações, manifesta o teu poder. Onde houver escassez, revela a tua provisão. E que esta família viva cada etapa, sabendo que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Espírito Santo, equilibra agora todas as áreas da vida desta família. Que o trabalho não roube o tempo da comunhão. Que as preocupações não destruam a alegria. Que as conquistas não produzam orgulho e que as dificuldades não gerem desespero. Ensina este lar a viver com equilíbrio, colocando Deus em primeiro lugar em todas as decisões. Dá sabedoria para administrar os recursos, paciência para enfrentar os desafios e discernimento para reconhecer aquilo que realmente tem valor eterno. Que cada membro desta casa aprenda a confiar mais na providência divina do que nas próprias capacidades. Espírito Santo, que cada manhã seja um lembrete de que a misericórdia do Senhor se renova. Que cada noite termine com gratidão pelos livramentos recebidos, inclusive aqueles que esta família jamais chegou a perceber. Declaramos que este lar pertence a Jesus Cristo, que suas portas estão consagradas ao Senhor e que nenhum plano do inimigo prevalecerá contra aqueles que vivem debaixo da tua cobertura. Que os próximos dias sejam marcados por boas notícias, restaurações inesperadas, portas abertas, saúde fortalecida, comunhão renovada e testemunhos que glorifiquem o nome de Deus. Espírito Santo, envolve agora esta casa com a tua santa presença, como um manto de proteção que alcança cada pessoa, cada ambiente e cada instante desta família. Que, ao despertar, o primeiro sentimento seja a certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Que ao anoitecer, cada coração descanse, sabendo que os teus olhos permaneceram atentos durante todo o dia. Se houver alguém nesta casa carregando um peso que não consegue compartilhar, aproxima-te com teu consolo. Se houver alguém enfrentando uma batalha interior que ninguém conhece, derrama força para permanecer firme. Tu conheces o que foi escondido atrás de sorrisos, o que foi silenciado por medo e o que foi suportado em segredo durante tanto tempo. Por isso, visita agora cada vida com teu amor restaurador. Que toda sensação de solidão desapareça diante da convicção de que o Senhor nunca abandona os teus filhos. Faz esta família sentir que o céu está mais perto do que nunca e que a tua presença é suficiente para vencer qualquer adversidade. Espírito Santo, ilumina agora toda a área desta casa que ainda precisa da tua direção.
Onde existe dúvida, concede discernimento. Onde existe confusão, estabelece clareza. Onde existe insegurança, fortalece a confiança nas promessas do Senhor. Não permitas que decisões importantes sejam tomadas apenas pela emoção ou pelo impulso. Ensina esta família a esperar a tua voz antes de agir, a buscar a tua vontade antes de escolher e a confiar no teu tempo antes de tentar abrir portas com as próprias forças. Que cada passo seja conduzido pela sabedoria que vem do alto. Livra este lar dos caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas que conduzem ao sofrimento. E conduz cada pessoa por veredas de paz, justiça e fidelidade, para que todas as escolhas glorifiquem o nome de Deus. Espírito Santo, que o riso volte a ocupar o lugar das lágrimas constantes, que a esperança substitua o desânimo, que a gratidão vença a murmuração. Faz nascer novamente a capacidade de enxergar os pequenos milagres do dia a dia, porque cada amanhecer é uma prova do cuidado do Senhor. Ensina este lar a celebrar cada resposta recebida, cada porta aberta, cada livramento concedido e cada novo passo dado debaixo da tua direção. Que ninguém permita que os problemas apaguem a memória da fidelidade de Deus. Pelo contrário, que cada dificuldade sirva para fortalecer ainda mais a certeza de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Espírito Santo, que nenhum projeto alinhado à tua vontade permaneça estagnado por causa do medo ou da insegurança. Abençoa o trabalho das mãos de cada pessoa, fortalece os estudos dos jovens, dirige aqueles que procuram uma oportunidade e concede criatividade para enfrentar novos desafios. Que as portas certas se abram no momento determinado pelo Senhor e que nenhuma oportunidade preparada por ti seja perdida. Ensina esta família a caminhar com humildade nas vitórias e com perseverança durante as esperas. Que todos compreendam que aquilo que nasce das tuas mãos permanece firme e produz frutos duradouros. Espírito Santo, revela agora tudo aquilo que precisa ser corrigido antes que se transforme em motivo de dor. Se houver caminhos perigosos, mostra-os claramente. Se houver amizades que afastam da tua presença, concede discernimento para reconhecê-las. Se houver hábitos que enfraquecem a fé, dá força para abandoná-los. Não permitas que esta família caminhe na escuridão quando a tua luz está disponível para guiá-la. Que cada correção seja recebida como expressão do teu amor e que cada mudança aproxime ainda mais este lar da vontade do Pai. Ensina todos a ouvir a tua voz acima do barulho das preocupações e das opiniões humanas. Espírito Santo, estende agora a tua mão poderosa sobre esta casa e confirma que o melhor ainda está por vir. Que esta família olhe para trás e reconheça quantas vezes foi sustentada sem perceber. Que olhe para o presente e veja a tua mão conduzindo cada detalhe. E que olhe para o futuro sem medo, porque sabe que o Senhor já está preparando os caminhos. Declaramos que este lar continuará firme, protegido e fortalecido pela tua presença. Toda tentativa do inimigo de gerar desânimo, divisão, enfermidade ou escassez perde completamente a força diante da autoridade de Jesus Cristo. Espírito Santo, não permitas que esta família continue carregando pesos que nunca foram colocados por Deus. Remove toda a culpa que já foi perdoada, toda vergonha que insiste em aprisionar e todo sentimento de incapacidade que tenta convencer teus filhos de que eles não são dignos da tua graça. Tu és o Consolador prometido, aquele que fortalece os fracos, levanta os abatidos e sustenta os que já não encontram forças para continuar. Por isso, toca agora cada vida desta casa. Que os olhos cansados voltem a enxergar esperança. Que os joelhos enfraquecidos sejam fortalecidos para permanecer firmes em oração. Que os corações feridos encontrem descanso na certeza de que Deus continua escrevendo uma nova história para esta família.
Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração caiu no esquecimento e nenhum clamor deixou de ser ouvido pelo céu. O Senhor conhece o tempo exato de cada resposta e continua trabalhando mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Espírito Santo, Tu não és um Deus que despreza quem caiu. Tu estendes a mão, restauras a dignidade e ofereces um novo começo. Que toda condenação seja substituída pela certeza do Teu perdão. Que toda lembrança do passado perca a força diante da esperança do futuro, preparado por Deus. Ensina esta família a não viver presa aos erros antigos, mas a caminhar confiante na misericórdia que se renova a cada manhã. Que cada pessoa descubra que a verdadeira transformação não acontece pela força humana, mas pela ação contínua do Espírito Santo. Onde existia fracasso, estabelece crescimento. Onde existia derrota, prepara a vitória. Onde existia vergonha, faz nascer testemunhos que glorificarão o nome do Senhor. Espírito Santo, aproxima agora todos os membros desta família do coração de Deus e também uns dos outros. Que toda distância emocional seja vencida pelo amor. Que o orgulho seja quebrado antes que destrua relacionamentos preciosos. Ensina cada pessoa a pedir perdão com sinceridade e a liberar perdão com generosidade. Que as palavras sejam usadas para edificar e nunca para ferir. Faz deste lar um lugar onde a compreensão seja maior do que as críticas, onde a paciência supere a irritação e onde a união prevaleça sobre qualquer tentativa de divisão. Que esta família aprenda a enfrentar os problemas lado a lado, fortalecida pela certeza de que o Senhor caminha no meio dela, conduzindo cada passo com sabedoria e amor. Espírito Santo, capacita agora esta casa para enfrentar os desafios que ainda virão sem perder a confiança nas promessas do Senhor. A vida apresentará novas batalhas, mas nenhuma delas será maior do que o Deus que protege este lar. Derrama discernimento para tomar decisões corretas, coragem para enfrentar tempos difíceis e perseverança para não desistir diante das primeiras dificuldades. Que esta família não seja movida pelo medo das circunstâncias, mas pela convicção de que o Senhor já preparou o caminho antes mesmo que os obstáculos aparecessem. Fortalece a fé para que ela permaneça firme, tanto nos dias de abundância quanto nos dias de espera, sabendo que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, mas do seu caráter imutável. Espírito Santo, multiplica agora as bênçãos espirituais e materiais sobre este lar, segundo a perfeita vontade de Deus. Abençoa o trabalho de cada pessoa, protege as finanças desta família contra toda perda injusta e concede sabedoria para administrar cada recurso recebido. Que nunca falte alimento sobre esta mesa, saúde para continuar caminhando e paz para desfrutar das conquistas concedidas pelo Senhor. Livra este lar da ganância, da ansiedade e da preocupação excessiva. Ensina cada membro desta casa a viver com contentamento, reconhecendo que a maior riqueza é permanecer na presença de Deus. Que toda provisão recebida fortaleça ainda mais a gratidão e desperte um coração generoso para compartilhar aquilo que o Senhor conceder. Espírito Santo, confirma agora sobre esta família que nenhuma promessa feita por Deus cairá por terra. Ainda que os olhos humanos enxerguem demora, o céu continua trabalhando. Ainda que existam portas fechadas hoje, o Senhor conhece o momento certo de abri-las. Ainda que esta casa tenha atravessado dias difíceis, o futuro preparado por Deus será maior do que toda dor enfrentada no passado. Declaramos que este lar permanecerá firme debaixo da tua proteção. A paz do Senhor guardará cada coração. A sabedoria do alto conduzirá cada decisão. A fidelidade de Deus sustentará cada passo. Espírito Santo, renova agora completamente esta casa diante da tua santa presença.
Neste momento, colocamos diante de Ti tudo aquilo que foi apresentado ao longo desta oração. Cada lágrima, cada batalha, cada medo, cada sonho, cada necessidade e cada esperança. Tu conheces profundamente esta família e sabes exatamente aquilo que ela precisa, mesmo quando lhe faltam palavras para pedir. Por isso, derrama agora uma renovação que alcance a mente, o coração, a alma e o espírito de cada pessoa. Que toda opressão seja substituída pela liberdade que vem de Cristo. Que toda ansiedade dê lugar à paz, que excede todo entendimento. Que toda tristeza seja vencida pela alegria do Senhor. Faz com que esta casa experimente um novo tempo, não fundamentado nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus permanece fiel em todas as suas promessas. Que cada morador deste lar sinta que o Senhor está realizando uma obra profunda, silenciosa e poderosa, preparando dias de restauração, de crescimento espiritual e de abundantes testemunhos. Espírito Santo, abençoa agora cada pessoa que participou desta oração com sinceridade de coração. Estende tuas mãos sobre os pais, fortalece as mães, protege os filhos, sustenta os idosos, dirige os jovens e consola aqueles que estão enfrentando momentos de dor. Que nenhuma necessidade passe despercebida diante do teu olhar. Onde houver enfermidade, manifesta o teu cuidado. Onde houver escassez, derrama provisão. Onde houver conflitos, estabelece reconciliação. Onde houver portas fechadas, prepara o caminho conforme a perfeita vontade de Deus. Que esta família aprenda a viver um dia de cada vez, confiando plenamente na tua direção e descansando na certeza de que o Senhor nunca perde o controle da história. Que a comunhão com Deus seja fortalecida e que este lar permaneça firme, sustentado pela tua graça e pela tua misericórdia. Espírito Santo, consagra agora definitivamente este lar ao Senhor Jesus Cristo. Que esta casa seja um lugar onde a oração nunca cesse, onde a palavra seja amada, onde o perdão seja praticado e onde o amor de Deus seja refletido nas atitudes diárias. Afasta toda influência que tente enfraquecer a fé desta família e fortalece o desejo de permanecer na tua presença. Que cada ambiente deste lar seja marcado pela paz, pela unidade e pela alegria que vem do céu. Que aqueles que entrarem por estas portas sintam a diferença que somente a presença do Espírito Santo pode produzir. Faz desta casa um instrumento de bênção para outras famílias, um testemunho vivo da fidelidade do Senhor e um lugar onde o nome de Jesus seja honrado todos os dias. Espírito Santo, confirma agora, no coração desta família, que nenhuma oração feita com fé é esquecida por Deus. Ainda que algumas respostas exijam espera, fortalece a confiança para permanecer firme. Ainda que existam desafios pela frente, lembra a cada pessoa que o Senhor já está caminhando adiante, preparando livramentos, abrindo portas e removendo obstáculos que ainda nem foram percebidos. Que esta casa jamais permita que o medo fale mais alto do que as tuas promessas. Que a esperança permaneça viva, que a perseverança seja fortalecida e que cada novo dia seja vivido com a convicção de que Deus continua realizando milagres, sustentando seus filhos e cumprindo fielmente tudo aquilo que prometeu. Espírito Santo, guarda agora esta família durante todos os dias da sua caminhada, que ao sair encontre proteção, ao retornar encontre paz e, em todos os momentos, encontre a tua companhia. Guarda seus pensamentos, suas palavras, suas decisões e seus caminhos. Livra este lar de todo mal, de toda armadilha, de toda violência, de toda enfermidade e de toda influência que tente afastá-lo da presença de Deus.
que a tua mão poderosa permaneça estendida sobre esta casa hoje, amanhã e por todos os dias que o Senhor conceder, e que cada testemunho vivido daqui para frente fortaleça ainda mais a fé desta família e glorifique o nome de Jesus Cristo diante de todos. Espírito Santo, finalizando esta oração, entregamos completamente esta casa, esta família e todas as áreas de suas vidas aos teus cuidados. Declaramos que pertencemos ao Senhor e confiamos plenamente na tua perfeita vontade. Recebe nossa gratidão por cada livramento invisível, por cada resposta já preparada, por cada porta que será aberta no tempo certo e por cada batalha que o Senhor já começou a vencer antes mesmo que pudéssemos enxergar. Que esta oração permaneça produzindo frutos nos dias que virão. Que a paz de Cristo governe este lar, que o amor do Pai fortaleça esta família e que o poder do Espírito Santo conduza cada passo desta caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao terminar esta oração, permaneça por alguns instantes em silêncio diante de Deus. Receba pela fé a paz que o Espírito Santo está derramando sobre a sua casa. Mesmo que os seus olhos ainda não tenham visto todas as respostas, creia que o Senhor já começou a agir. O que hoje é oração, amanhã será testemunho. O que hoje parece impossível será motivo de gratidão, porque Deus continua transformando histórias, restaurando famílias, abrindo caminhos e demonstrando seu amor de maneira poderosa àqueles que confiam nele. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas também sejam alcançadas por esta mensagem de fé. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para acompanhar as próximas orações e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Estaremos unidos em fé, crendo que o Espírito Santo continuará operando grandes milagres em sua vida e em sua família. Que Deus abençoe o seu lar, fortaleça o seu coração e derrame sobre todos vocês a sua paz, hoje e sempre.